Olá, pessoal! Na aula de hoje falaremos sobre a medição da potência para sistemas trifásicos. Começando com os instrumentos de medida. Para medir, nós podemos utilizar o voltímetro, o amperímetro e o watímetro. O voltímetro é um instrumento composto por uma bobina de alta impedância e um elevado número de espiras com a bitola da seção reduzida. Ele é destinado à medição do valor eficaz de tensão. O voltímetro é sempre conectado em paralelo com a carga. Já o amperímetro é um instrumento composto por uma bobina de baixa impedância, ou seja, tem um reduzido número de espiras, normalmente com uma bitola de seção elevada, e é um instrumento de medida destinado à medição do valor eficaz de corrente elétrica. A bobina de corrente ela deve ficar sempre em série com a carga. Já o watímetro, ele possui uma bobina de tensão e uma bobina de corrente. E a gente deve observar as marcas de polaridade destas duas bobinas. Então a gente representa o watímetro no circuito elétrico desta forma. Então a gente tem aqui 4 terminais para conexão, sendo que a bobina de corrente a gente coloca em série com a carga e a bobina de tensão em paralelo com a carga. É um instrumento dedicado à medição do valor da potência ativa. Existem watímetros que o torque do deslocamento do ponteiro, ele também mostra valores negativos, mas nos watímetros onde isso não é possível, basta inverter a bobina de polaridade de tensão, lembrando que se a potência é negativa, e é uma medida trifásica, a gente tem que daí subtrair a medição. Método de um watímetro. Então esse é o primeiro método que pode ser utilizado para medição de potência trifásica. Porém, este método só pode ser utilizado em circuitos trifásicos com cargas equilibradas. Um primeiro exemplo aqui, eu estou utilizando uma carga Y a 4 fios. A vantagem de utilizar esse tipo de método é que é um método mais econômico. Então, percebam que eu conectei um watímetro aqui nas fases A e no neutro. Então, essa aqui é minha bobina de tensão e a minha bobina de corrente está conectada em série com a carga conectada na fase A. Então, ela está medindo a corrente IA. Então, a impedância aqui, por ser uma carga equilibrada, a impedância é igual para as 3 fases. Significa que, independente de onde esse meu watímetro está conectado, na fase A, na fase B ou na fase C, ele sempre vai medir o mesmo valor eficaz de tensão e o mesmo valor eficaz de corrente. E aqui o ângulo é o próprio ângulo de carga, sempre, porque as cargas são iguais para as 3 fases. Logo, o watímetro 1 está medindo uma potência, que é calculada de acordo com esta equação. E para medir a potência trifásica, basta multiplicar esse valor por 3, já que as outras fases terão o mesmo valor de potência. Aqui no caso de conexão de uma carga Y a 3 fios, a gente não tem mais acesso ao neutro, Mas a gente pode conectar aqui no ponto neutro, que é o ponto comum de conexão das cargas. E com isso a gente também pode fazer o mesmo cálculo. A leitura feita pelo watímetro é dada por esta equação, sendo que aqui é o ângulo da carga, o mesmo. E a minha potência trifásica é a multiplicação por 3 da leitura do watímetro. Se a carga é conectada em triângulo, a gente tem que tomar o cuidado de instalar o watímetro na parte interna do triângulo, para que a corrente que é medida seja uma corrente de fase, assim como a tensão. Então, como resultado, também eu vou ter minha potência trifásica medida com essa conexão. Exemplo 1. Considerando a carga Y a 4 fios conforme a figura mostrada abaixo. Então aqui o valor da minha impedância é 4 mais 3J ohms. Para as 3 fases é uma carga equilibrada, por isso eu posso utilizar o método do 1 watímetro. São dadas as tensões entre fase e o neutro. Se a carga é conectada em Y, ele está me dando a tensão de fase. É para eu determinar a leitura de 1 watímetro e depois a potência ativa total fornecida à carga. Bom, pessoal, iniciando o exercício, então a gente sabe que as nossas impedâncias são iguais, A impedância conectada nas fases, ela vale 4 mais 3J, que aqui o 3 é uma reatância indutiva, ohms. Isso aqui em módulo vale 5, E o ângulo aqui do fator de potência, o ângulo é 36,87 graus ohms. Então aqui eu tenho uma resistência em série com uma indutância. Se eu verificar aqui a leitura do watímetro, a primeira coisa que eu percebo é que a minha bobina de tensão está conectada entre os pontos B e o ponto neutro. Então eu conheço a minha tensão VBN. A minha tensão VBN vale 220 ângulo mais 120 graus volts. E essa aqui é a leitura
da minha bobina de tensão do vatímetro 1. É a mesma. A leitura da minha bobina de corrente, ó, eu tenho que fazer o cálculo da minha corrente IB. Para fazer o cálculo da minha corrente IB, né, eu necessariamente aqui eu vou calcular o IB, vale a minha tensão VBN, que eu conheço, aplicada sobre a impedância Z, que eu também conheço. Ó, percebam aqui que é o mesmo ponto VBN, é o mesmo que o aplicado sobre a carga. Quando eu faço esse cálculo, eu descubro que a minha corrente IB vale 5,263 mais 3,684 J amperes. Em módulo, essa é minha corrente IB 44, ângulo 83,13 graus amperes. E essa aqui é a leitura da minha bobina de corrente do vatímetro, certo? Elas são iguais. Para calcular o item A, que é a leitura do vatímetro 1, então eu sei que o módulo da minha tensão do vatímetro 1, conheço o módulo da minha corrente, da minha bobina do vatímetro 1, e eu conheço o ângulo da minha tensão do vatímetro 1 e eu conheço o ângulo da minha corrente lida no vatímetro 1. Vale 220, né? Vezes 44 vezes o cosseno. O ângulo da tensão é 120 graus, né? Menos o ângulo da corrente, que é 83,13 graus. Lembre-se também que esse ângulo aqui, neste caso, como eu estou medindo grandezas de fase, ó, é o próprio ângulo da carga, 36,87 graus. Isso porque eu estou medindo duas grandezas de fase. O resultado final da minha leitura do vatímetro 1, 7,744 kW. E a potência trifásica nada mais é que 3 vezes a leitura de um vatímetro. Isso vai dar 23,232 kW. Com isso a gente finaliza o exemplo 1. Método dos dois vatímetros. Bom, este método ele só pode ser utilizado em circuitos trifásicos a 3 condutores. Porém, agora a gente pode também utilizar ele para cargas equilibradas ou desequilibradas. A única restrição é que seja a 3 fios. O que eu estou demonstrando, minhas fontes, independente da conexão delas, assim como a das minhas cargas, eu sempre vou colocar aqui o vatímetro na linha. 2 vatímetros. E a minha bobina de tensão do vatímetro 1, aqui neste caso, está referenciada à linha B, enquanto que o vatímetro 2 é referenciado, né, a bobina de tensão a este mesmo ponto. Então percebam aqui que neste caso dessa conexão, a minha corrente do vatímetro 1 é a corrente IA. A minha tensão do vatímetro 1 que ele lê é a própria tensão VAB dada. Porém, no vatímetro 2, a minha corrente que ele lê é a corrente IC, corrente de linha. E a tensão que ele lê, percebam a polaridade aqui da minha bobina de tensão, ele lê a tensão VCB. Só que a tensão dada é a tensão VBC. Então, deve-se tomar o cuidado com a conexão. Percebam aqui que no vatímetro 1, que ele está medindo é a tensão VAB vezes a corrente IA vezes o cosseno do ângulo da tensão menos o ângulo dessa corrente. Já no vatímetro 2, ele está efetuando a leitura da tensão VCB, porque a minha marca de polaridade da tensão, ó, ponto C, lembre-se da conexão do vatímetro, e aqui é o ponto B. Então ele lê a tensão VCB vezes a corrente C vezes o cosseno dessa tensão menos o ângulo da corrente. A potência trifásica vai ser a soma da leitura dos vatímetros. A tensão dada é a tensão VBC e a tensão lida é a tensão VCB. O que deve ser feito? A inversão da bobina de tensão em relação à referência de uma tensão de linha. A gente tem a tensão de linha, VBC, por exemplo, ela vale 380,0 volts. No diagrama fasorial, eu represento isso aqui como um vetor com módulo de 380, né, com 0 graus em relação ao eixo de referência. O que é uma tensão VCB? Nada mais é do que menos a tensão VBC, ou seja, se isso aqui é um vetor, eu coloco ela no sentido contrário, sentido oposto. Significa que a minha tensão VCB é o vetor com o mesmo módulo, 380, só que agora o sentido oposto, significando que eu estou indo a 180 graus em relação ao eixo de referência. Exemplo 2. Considerando a carga delta conectada conforme a figura mostrada abaixo. Uma carga delta, ele me dá as tensões de linha
como a minha carga delta são iguais às tensões de fase, só que entre as fases A e B eu tenho uma carga aqui que é 8 ohms de resistência mais 8 ohms de reatância capacitiva, ou seja, tem aqui 8 menos 8J. Entre os pontos B e C, 8 menos 4J. E entre os pontos A e C, eu tenho 4 menos 8J. Então, eu preciso ler a leitura de cada um dos watímetros e determinar a potência ativa total fornecida à carga. Entre a fase aqui A e B, eu tenho a nossa impedância, vou chamar aqui de ZAB. Coordenada retangular vale 8 ohm menos 8J, porque eu tenho um capacitor aqui. Então, uma reatância capacitiva, eu tenho que lembrar desse sinal negativo aqui quando eu calculo a impedância. Entre os pontos B e C, eu vou chamar essa aqui impedância ZBC de 8 menos 4J ohms e aqui ZCA. E essa impedância vale 4 menos 8J ohms. Se eu colocar isso aqui em coordenada retangular, primeira impedância vale 11,314, ângulo menos 45 graus ohms. Essa aqui vale 8,944, ângulo menos 26,565 graus ohms. E esta última vale 8,944 também, ângulo menos 63,435 graus ohms. 8,944, ângulo menos 63,435 graus ohms. É importante destacar que a gente também tem as tensões de linha que são iguais às tensões aplicadas na carga, ou seja, as tensões de fase. Essa aqui entre os pontos A e o B é a nossa tensão VAB. Essa aqui entre o ponto B e C é a nossa tensão VBC. E por último, nós temos aqui a nossa tensão mais e menos aqui VCA, tá? Em positivo, ó, aqui ó, tá no ponto C e o negativo no ponto A. Então são dadas essas três tensões. Percebam aqui que a bobina de tensão do watímetro 1 está conectado nos pontos B e A, ou seja, o meu watímetro 1, VW1, lê a tensão VBA, que este ponto está conectado no ponto B, então ele lê a tensão VBA, e isso é igual à minha tensão menos VAB, que é dada. Logo, a minha leitura do watímetro 1, a bobina de tensão, vale 380, só que é o ângulo menos 180 graus volts. Já o watímetro 2, vamos ver aqui o watímetro 2, o ponto que ele conecta aqui a bobina de tensão, ponto C, e outra bobina no ponto A. Então, ele lê o valor VW2 é igual ao VCA, e a tensão VCA é dada, que vale 380 ângulo mais 120. Sempre que eu faço o método dos dois watímetros, eu devo observar que em um dos watímetros, a bobina de tensão ela vai estar invertida em relação às tensões de linha fornecidas. Agora, as correntes. Quais correntes eu preciso calcular? Eu preciso calcular a corrente IB, que é afetada aqui a leitura do watímetro 1, e eu preciso calcular a corrente que passa na fase C, correntes de linha. Então, eu preciso calcular todas as correntes aqui de fase, porque eu preciso fazer análise do nó B e análise do nó C. Calcular aqui a minha corrente IAB, depois a minha corrente IBC e depois a minha corrente ICA. Obrigatoriamente, eu preciso calcular as correntes de fase antes. A minha corrente IAB é igual à minha tensão VAB, tensão de linha, divididos pela impedância ZAB que eu já conheço. Ao fazer isso, eu vou obter aqui que a minha corrente IAB, né, todos os valores são dados já, tem o valor de 23,75 mais 23,75 J amperes. A minha corrente IBC vale tensão VBC divididos por ZBC. Eu vou obter menos 2,546 menos 42,409 J amperes. ICA vale VCA divididos por ZCA. Vou obter os valores menos 42,409 menos 2,546 J amperes. Eu preciso calcular a corrente na linha. Então, a corrente IB, analisando o nó B,
é igual à minha corrente IBC menos IAB. Fazendo essa análise, né, vale menos 26,296 menos 66,159 J amperes. A minha corrente IC, análise do nó, vale ICA menos IBC. E com isso eu obtenho menos 39,863 mais 39,863 J amperes. Por último, qual é a leitura dos vatímetros? Bom, vatímetro 1, qual o valor lido? O módulo da tensão da bobina de tensão, vezes o módulo da minha bobina de corrente, que é a própria corrente IB, né? Vezes o cosseno do ângulo da minha bobina de tensão menos o ângulo da minha bobina de corrente. Fazendo essa conta, né? A gente já fez aqui os cálculos. Só faltou aqui calcular um módulo. PW1 vale 380, que é o módulo ali da minha bobina de tensão. O módulo da minha bobina de corrente é o próprio valor de B aqui calculado. O módulo aqui da minha corrente IW1 vai valer 71,193 vezes o cosseno do ângulo da tensão. O ângulo da tensão é menos 180, menos o ângulo da corrente, que vale menos 111,676 graus. Fazendo isso, o resultado vai me dar PW1 igual a 9,992 kW. Para o vatímetro 2, então, PW2 é igual à tensão do vatímetro 2, módulo, vezes o módulo da corrente do vatímetro 2, que é a própria corrente C, vezes o cosseno do ângulo da tensão do vatímetro 2, menos o ângulo da corrente do vatímetro 2. Então, aqui, PW2 vale 380 também, vezes a corrente, módulo, 56,375, vezes o cosseno do ângulo da tensão, que é 120, menos o ângulo da corrente, que é 135. Fazendo isso, PW2 vale 20,69 kW. E a minha potência trifásica total é igual à soma da leitura do vatímetro 1 mais a soma da leitura do vatímetro 2. Eu terei 30,685 kW. Por último, a gente tem também o método dos 3 vatímetros. O método dos 3 vatímetros é um método que pode ser utilizado para qualquer tipo de circuito trifásico, seja ele a 3 ou 4 condutores com cargas equilibradas ou desequilibradas. Neste caso, eu coloco um vatímetro para cada fase, sendo que todas as bobinas de tensão são referenciadas ao mesmo ponto. No caso de uma carga 4 fios, eu posso colocar em relação ao ponto neutro. Se eu não tenho neutro conectado, ou seja, uma carga 3 fios, eu coloco os 3 vatímetros conectados entre si. Exemplo 3. Considerando a carga Y a 3 fios conectada conforme figura abaixo. Determine a leitura de cada um dos vatímetros e a potência ativa total fornecida à carga. Então, lembrem-se que aqui eu tenho uma carga desequilibrada Y a 4 fios. Se é a 4 fios, eu estou colocando todos eles em relação ao ponto neutro. Eu estou colocando as bobinas de tensão de todos os vatímetros em relação ao ponto neutro. Então, eu tenho que calcular aqui as correntes que passam pelo vatímetro, as tensões já são dadas, né? São as próprias tensões aqui de entrada, e calcular. Para começar o exemplo, vou dar nome aqui para as variáveis. Essa aqui vai ser a nossa impedância Z1, nossa impedância Z2 e a nossa impedância Z3. Então, aqui a impedância Z1 vale 9J ohms, coordenada polar 9 ângulo 90, Z2 vale 12 ohms ou 12 ângulo 0 e Z3 vale 4 mais 3J ou 5 ângulo 36,87 graus ohms. Carga desequilibrada Y a 4 fios. Aqui eu tenho minhas tensões VAN, entre o A e o neutro, VBN e VCN. Então, aqui a leitura dos vatímetros. As bobinas de tensão são iguais às tensões entre fase e o neutro, né? E eu preciso calcular as correntes, que são as mesmas que a leitura dos vatímetros. Então, a corrente IA, a corrente IB e a corrente IC.
Então, a primeira corrente, o IA, vale VAN divididos pela impedância Z1, tá? Lembrando que aqui a própria tensão aplicada é a tensão aqui VAN, aqui é a tensão VBN e aqui eu tenho a tensão VCN. Com isso, eu vou obter aqui que a minha corrente IA vale menos 24,444 J amperes. Isso aqui é a própria leitura, né? Corrente do vatímetro 1. A minha corrente IB vale VBN divididos pela minha impedância Z2. Vou obter aqui menos 9,167 mais 15,877 J amperes. E a minha corrente IC vale VCN divididos por Z3, que é igual a menos 40,463 menos 17,284 J amperes, que é a leitura do vatímetro 2 e aqui é a leitura do vatímetro 3. Fazendo então as contas, eu vou obter no vatímetro 1, fazendo o módulo da tensão, o módulo da corrente, né? Então, VW1 vezes o IW1 vezes o cosseno do ângulo da tensão do vatímetro 1 menos o ângulo da corrente do vatímetro 1. Eu vou obter aqui o valor 0, porque eu sei que esse ângulo resultado final aqui vai dar o próprio ângulo da carga, que é 90. Nesta fase aqui não tem energia ativa sendo consumida, porque eu só tenho uma impedância conectada. No vatímetro 2, eu vou colocar aqui o valor da tensão lida no vatímetro 2, o módulo, vezes a corrente do vatímetro 2, vezes o cosseno do ângulo da tensão do vatímetro 2, menos o ângulo da corrente do vatímetro 2. Neste caso, o resultado desse ângulo aqui vai dar o próprio zero, o ângulo da carga, porque quando eu faço aqui o ângulo VBN, o ângulo da tensão VBN, que é a leitura do vatímetro 2, menos o ângulo da corrente IB, vai dar o próprio ângulo da carga, que vale zero. Colocando aqui o resultado dessa conta, eu vou obter aqui o valor de 4,033 kW. E por fim, no vatímetro 3, vou ter o VW3 vezes o IW3 vezes o cosseno do ângulo da tensão do vatímetro 3 menos o ângulo da corrente do vatímetro 3. Que também este ângulo aqui vai dar o próprio ângulo da carga, 36,87 graus. E isso vai me dar um valor de 7,744 kW. Somando essas três potências, eu vou obter que a nossa potência trifásica igual a 11,777 kW. Com isso, a gente finaliza o exemplo 3. Obrigada, pessoal!